Oi pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, na disciplina de licenciamento ambiental, nós vamos tratar de legislação ambiental, claro, aplicada ao processo de licenciamento ambiental. E o que eu vou fazer na aula de hoje, pessoal, é passar brevemente pela maioria das leis desse compilado aí que está disponível para vocês na área do Moodle, do que é interessante de vocês saberem de legislação ambiental, não apenas para a questão do licenciamento, que é no âmbito da disciplina, mas também para vocês como biólogos em geral, né? E como eu falei, concurso, a grande maioria tem que saber legislação mais do que qualquer outra coisa, na verdade, né? Em muitos concursos o peso da legislação é maior do que, ou da prova relacionada à legislação, é maior do que o peso do conhecimento específico da área. É super comum isso. Bom, vou passar alguns deles e vocês vão ter o primeiro trabalho de vocês, né? A primeira avaliação de vocês vai ser sobre uma dessas leis, que é essa daqui, a Lei da Proteção da Vegetação Nativa, né? Então a gente vai falar um pouquinho menos dela aqui e vai falar mais na nossa discussão sobre isso aqui. Bom, a primeira lei que eu quero trazer para vocês. Primeiro eu queria falar para vocês que eu disponibilizei no Moodle várias leis em formato PDF, como essa daqui. Na verdade, a maioria delas, né, e algumas como links direto para a fonte, né, do poder público. É sempre importante, pessoal, quando vocês vão estudar leis, no âmbito da disciplina, eu vou cobrar de vocês exatamente o que está lá no Moodle, né, em termos de documento da lei. Se essa lei que for alterada semana que vem, eu não vou cobrar isso de vocês, né. Mas quando vocês vão estudar para um concurso, ou para qualquer outra coisa da carreira de vocês, quando precisam verificar alguma questão legal, é muito importante que vocês procurem a lei é, nos portais, né, nos portais do poder público que disponibilizam as leis completas. A gente vai ver, quando a gente falar da Lei da Proteção da Vegetação Nativa, por que isso é importante. E tem várias formas da gente estudar leis, né? Ou da gente ter acesso às leis. Essa daqui é uma lei completa, digamos assim, que contém os vetos, se vocês olharem. Tenho aqui o artigo 1º todo riscado, se vocês olharem o que eu estou vendo aqui, né? Esse risco, esse taxado, né? Quer dizer que esse artigo foi vetado. Quando vocês clicam aqui no texto compilado, vocês vão ter acesso, eu estou abrindo no meu browser aqui, né? Então vocês têm acesso direto à lei chamada lei compilada que não contém os vetos, né? Que não contém todo o texto que foi vetado. Vejam aqui, o artigo 1º tem ali um texto bem menor daquele que a gente viu naquele nosso PDF, que tem o artigo 1º todo com os vetos ali, certo? Então, se vocês estão trabalhando online, vocês podem simplesmente clicar aqui e ver o compilado mais recente sobre essa lei. Caso contrário, tem o PDF para vocês trabalharem e vocês podem baixar qualquer lei dessas, né, da própria página do Poder Público como PDF também. Enfim, essa lei aqui, a 6938 de 1981, geralmente as leis são referidas como o número da lei e o ano, né? E também, claro, tem a data completa, mas geralmente o pessoal fala o número e o ano, né? O número barra ano. Essa lei aqui, ela estabelece e fundamenta a política nacional do meio ambiente. Por que é importante que vocês saibam que ela existe? Eu não vou passar artigo por artigo das leis, tá, pessoal? Não seria uma aula bem maçante fazer isso. O que eu vou falar para vocês é mais ou menos qual é a ideia geral contida nessa lei, por que ela é importante para a questão de licenciamento e para o biólogo, né, como um todo. Então, essa lei aqui é importante porque lá em 81, na nova Constituição, o que aconteceu foi que foi incluído com força de lei uma política nacional, então, voltada para guiar de cima para baixo, como a gente já falou sobre isso, né, do poder público da esfera federal para baixo, né, baixo eu quero dizer estados e municípios, né, as ações relacionadas ao meio ambiente. Então, tudo que é feito no Brasil em relação ao meio ambiente é feito, pelo menos teoricamente, né, com planejamento, que está dentro da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, aqui, nessa lei é bem importante porque fala dos objetivos da lei, né, que é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no nosso país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses de segurança nacional, proteção da dignidade da vida humana, atendendo os seguintes princípios. Então, vejam novamente, né, nós temos várias premissas aqui, começando com socioeconômico, passando por segurança nacional, proteção da dignidade da vida humana, que daí a ideia toda é que
o governo, o poder público, ele tem como objetivo manter essas questões todas aqui relacionadas à nossa sociedade, né? Mas atendendo a alguns princípios. E isso aqui que é importante, que são os princípios que tem, por exemplo, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Então a ideia é usar de forma racional o recurso mais importante que nós temos, né, em território nacional, que é a área, o território, né, o próprio território em si. E nele está contido o solo e dentro do solo a questão toda de água, né. Então solo e água, terra, né, que o pessoal fala de forma mais leiga, e água é o que é mais importante, né, do ponto de vista de território nacional. E daí, eu não vou falar sobre tudo isso aqui, mas no artigo 2º, por exemplo, a relevância é essa, que fala que a ideia é, basicamente assim, a ideia é uma ideia de desenvolvimento sustentável, que a Política Nacional do Meio Ambiente apregoa, digamos assim, né? A gente não vai discutir agora, nesse momento, se isso é feito ou não vou fazer juízo de valor, né? A questão toda é que está na lei, né? Então, como a gente já falou lá na primeira aula, será que a lei é suficiente? Então, a lei parece que é. A questão toda é como é que ela é aplicada. E essa resolução do CONAMA, a primeira resolução do CONAMA, lá de 86, que a gente já falou sobre ela, é fundamental para que vocês tenham isso aqui na caixa de ferramentas, né, de leis que vocês conhecem, porque essa lei fala o que é impacto ambiental, né? E se a gente lembrar o que é licenciamento ambiental necessariamente passa pela questão legal do impacto ambiental, o que é impacto ambiental. Então está nessa resolução aqui, é, é bem detalhado, inclusive vejam aqui, dependerá da elaboração de estudo de impacto ambiental respectivo relatório, lembram EIA RIMA que a gente falou na aula anterior, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente. Aqui está falando órgão estadual, né, mas a gente sabe já que por uma lei mais atual que a gente já discutiu, que a competência do licenciamento pode ser também no nível municipal, né? E do IBAMA, né, em caráter supletivo, a gente também já viu quando que é o IBAMA, o órgão federal responsável pelo licenciamento, né? O licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como, e daí tem exemplos aqui. Então vejam, tudo que está citado aqui, no artigo 2º dessa lei, da resolução do CONAMA, obrigatoriamente passa por licenciamento ambiental, ou seja, pela produção de um EIA-RIMA, né? Estradas de rodagem, com mais ou 2 faixas. Então qualquer estrada a ser construída passa por isso. Ferrovias, portos, aeroportos e tal, oleodutos, gasodutos, minerodutos, enfim. A gente falou de linhas de transmissão, né? Vejam, linhas de transmissão acima de 230 kV, obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, barramentos hidrelétricos, né? Basicamente. Barramentos e barramentos menores e tal, passam sempre por licenciamento ambiental, extração de combustível, extração de minério. Então vejam que tem uma lista bem grande, né, de atividades que obrigatoriamente passam pelo licenciamento ambiental. Isso é o mais importante dessa resolução. As duas coisas mais importantes é o que é impacto ambiental e quais atividades necessariamente passam por licenciamento ambiental. E claro que tem outras, né? Além das que eu li, obviamente tem várias aqui na lei, né? E além delas também tem outras atividades que em caráter extraordinário ou ordinário também passam pelo processo de licenciamento ambiental, partindo do princípio que podem potencialmente causar impacto ambiental. Essa resolução do CONAMA de 97, ela é uma resolução que foi compilada para atender uma demanda. O CONAMA e os CONSEMAS, os conselhos também consultivos estaduais e tal, a ideia desses conselhos, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, entre outros conselhos relacionados ao meio ambiente, é produzir documentos técnicos sob demanda. Então foi demandado, vejam aqui, considerando a necessidade de revisão de procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental. Então surgiu uma demanda lá em 97 e foi gerado esse documento aqui. O que é esse documento aqui? Esse documento, nesse documento, perdão, tem definições importantíssimas. Tem a definição do que é licenciamento ambiental. Pessoal, é muito importante que vocês lembrem que aqui a definição, o conceito, não é o conceito como a gente está acostumado a trabalhar em sala de aula com vocês, que é um conceito mais livre, muitas vezes. Por exemplo, quem fez ecologia comigo, disciplina de ecologia de comunidades, tem lá os conceitos de diversidade, conceito de riqueza. Eu pergunto para vocês isso em prova, e
a gente aceita, né, vários conceitos pessoais que vocês desenvolveram e não são exatamente iguais ao que tem num livro-texto, mas eles não estão errados, né? Então é um conceito que está tangente ou praticamente idêntico ao conceito correto, digamos assim, arquetípico, né, daquela questão lá. Em termos legais, a questão de definição conceitual de um objeto, aqui como licenciamento ambiental, é textual, pessoal. Então, licenciamento ambiental é isso aqui, tá? É isso aqui. Não é passível da gente colocar em meias palavras, ou colocar metade do que tem aqui, ou colocar só o que a gente acha que é mais importante. Licenciamento ambiental em termos legais, e a gente está falando agora de legislação, boa parte da disciplina vai ser assim, é o conceito da lei. Aqui fala de licença ambiental. Lembram? Na aula anterior a gente falou das etapas de forma bem simplificada do licenciamento. Então, a gente falou da licença prévia, né, da licença de instalação e de operação. Aqui fala o que é licença. Então está conceituado aqui. Estudos ambientais, impacto ambiental regional. Isso aqui vai ser importante quando a gente falar de medidas mitigatórias e compensatórias, de como é que se faz isso no processo de produção de laudo técnico, que definiu o impacto como regional, é algo grande, né? É algo bem abrangente, e está previsto em lei ali também. Enfim, essa lei aqui, essa resolução do CONAMA é super importante para esclarecer várias coisas relacionadas ao licenciamento ambiental, às licenças ambientais em si, como vocês estão vendo aqui, e outras coisas como as competências também, né? Competências que tem a ver com competências do IBAMA, que a gente já falou, que está resumido aqui, a ideia é que o IBAMA tem a competência sobre o processo de licenciamento, quando eu tenho, por exemplo, uma obra ou um empreendimento localizado em 2 ou mais estados, né? Então, a gente já falou sobre isso na aula anterior também. Então, basicamente, essa resolução, ela regula e define critérios e conceitos a respeito do processo de licenciamento ambiental. Super importante também no processo de licenciamento mais básico, né? Ou melhor, no conhecimento mais básico da ideia de licenciamento. E daí nós entramos talvez na lei mais importante para abranger na disciplina, que é a Lei 12.651 de 2012. Vejam, dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e altera todas essas leis aqui, que estão listadas, né? Sendo que revoga a Lei 4771 de 65. Essa Lei 4771 de 65, se vocês abrirem para olhar, é o que era conhecido como Código Florestal. Isso aqui era o Código Florestal brasileiro, que foi feito lá em 65. Por isso que essa lei aqui é conhecida como Novo Código Florestal. Mas vejam que não está escrito Código Florestal em nenhum lugar aqui, né? Então, vejam o que essa lei dispõe sobre. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. E lá no artigo 1º, vejam que aqui está a mensagem de veto. Estão vendo? Isso aqui é o que foi vetado. E aí a gente pode ver o texto compilado ou só as mensagens de veto novamente aqui. Eu estou vendo o site, né, pessoal? Estou vendo direto do site do Planalto aqui. Se eu botar no compilado, eu vou ver apenas o texto sem as mensagens de veto e vai aparecer ali o artigo 1º, vetado, certo? Então, essa lei no artigo 1º estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, exploração florestal. O suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle da prevenção de incêndios florestais e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Então, fala em floresta, fala em produto florestal, mas a primeira coisa que essa lei fala é sobre a proteção da vegetação. E lá na disposição geral, sobre a proteção da vegetação nativa. O que é isso? Essa lei substitui o Código Florestal de forma mais ampla do que era o antigo Código Florestal, no sentido que o Código Florestal protegia florestas. E a gente sabe que uma boa parte do Brasil nós temos ecossistemas que não são florestais, né? Boa parte do Rio Grande do Sul, metade do Rio Grande do Sul, né, um pouquinho mais, é coberta por ecossistemas dominados por vegetação herbácea e arbustiva, que são os nossos campos, né? O campo é o que define a figura folclórica, né, e tal, do gaúcho, a figura do nosso estado aqui, enfim, mas mais do que isso, em termos de biodiversidade, é o que define o nosso estado, né, e o que define todo o sul da América do Sul, né, porque os campos são transnacionais, né, os campos eles ocupam também boa parte da Argentina e a totalidade do Uruguai, né,
além de outros países do sul da América do Sul. E no próprio Brasil, nós temos o Cerrado, que é um bioma enorme brasileiro, né, o bioma mais, talvez, de conhecimento internacional é a Mata Atlântica, e o segundo seria o Cerrado, perdão, a Amazônia, depois a Mata Atlântica e depois o Cerrado, né? E o Cerrado tem grande parte dos ecossistemas dele não são florestais propriamente ditos, né? Então por isso que não está correto a gente chamar essa lei, a 12651 que a gente está vendo aqui, de novo Código Florestal. Todo mundo chama, tá, pessoal? Mas é muito importante que a gente entenda como biólogos que é uma lei mais ampla, que ela protege toda a vegetação nativa do território nacional. Então é bem importante. Eu não vou entrar aqui em detalhes dessa lei. Ela é fundamental para o entendimento do processo de licenciamento, porque ela fala de APP, aqui ó, de área de preservação permanente, e de áreas de reserva legal. A gente vai ver, vai discutir o filme do novo Código Florestal, que é a Lei da Água, na próxima aula, previsto no cronograma, então vejam o filme assim que possível. E se vocês tiverem como fazer isso, assistam um filme com essa lei aberta aí no computador, no celular e tal, porque eles vão citar várias coisas da lei, várias questões. Eles vão falar no filme o que foi feito, digamos assim, em termos gerais, de bom e de ruim sobre o antigo Código Florestal, porque teve alguns avanços, né, em termos de proteção da biodiversidade, mas teve vários retrocessos. Tanto que tem essa coisinha aqui na lei, ó, ADIM, vide ADIM 4937 e vide ADIM 4901. O que é uma ADIM? Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso. A ADIM é uma ação direta de inconstitucionalidade. O que é isso? O que é uma ADIM? Uma ADIM pode ser impetrada por qualquer advogado do país, ou até por pessoas leigas também, né, dependendo do conhecimento jurídico, técnico e tal. Mas a ideia é mais ou menos assim, pessoal. Quando uma lei, a gente já falou sobre isso também em alguns outros momentos da disciplina, quando uma lei ela prevê algo que fere a Constituição Federal, essa lei não automaticamente, porque não é assim que funciona, né, mas essa lei ou esse decreto ou essa ação do poder público, né, ação legal do poder público, ela é decretada inconstitucional e ela deixa de ser válida. E por quanto que acontece em termos de meio ambiente, tá? A discussão seria longa aqui com vocês, mas basicamente é assim, depois que se protege algo em termos de biodiversidade no Brasil, por exemplo, a criação de uma unidade de conservação. A gente cria uma unidade de conservação que tem 20 hectares e ela é de uma categoria super restritiva, tá? Que eu não posso usar ela para uso sustentável, aquela área de 20 hectares lá. E é ilegal, depois que essa unidade de conservação for criada por um decreto, toda unidade de conservação é criada por um decreto. O Promata, que vocês conhecem bem, o Promata agora é uma RPPN, é uma reserva particular do patrimônio natural, é uma unidade de conservação federal. Privada, né? Mas é uma unidade de conservação. Tem um decreto da União que informou para a sociedade brasileira que o Promata é uma área de proteção. E depois que isso é feito, não tem como desfazer e nem como reduzir. Então, o Promata é privado, né? Tudo bem. E é de uso sustentável por ser uma RPPN e tal. Mas uma unidade como um parque nacional, por exemplo, eu não posso reduzir a área protegida num parque nacional. Eu não poderia reduzir a área protegida por área de preservação permanente, né? Mudando uma lei antiga, né? Por isso que tem essas ações diretas de inconstitucionalidade. Vocês vão ver no documentário, tem um detalhamento bem legal sobre isso. E tem inclusive a desembargadora que impetrou a maioria das ações diretas de inconstitucionalidade. Várias já foram julgadas, outras não e tal. O legal é que se vocês clicarem aqui, vocês podem acompanhar como que está a tramitação. Não foi possível acessar esse site. Tem algum problema na minha conexão aqui, perdão. Mas vocês clicando nas ADINs, vocês teriam como acessar o andamento daquela ação direta de inconstitucionalidade e a tramitação dela, dependendo do âmbito jurídico que ela está. Eu não consigo abrir, talvez esteja sendo atualizada essa ADIN aqui. Bom, tem um link lá para a cartilha do novo Código Florestal, que é de uma empresa, isso, tá, pessoal? Não tem nada a ver com não tem nada a ver comigo, nem com ensino isso aqui, mas é uma cartilha importante porque ela é bem didática, falando do que mudou no novo Código Florestal, e é super interessante de vocês darem uma explorada nela para ver, por exemplo,
a questão de área de preservação permanente, né? Área de preservação permanente, daí tem a ideia de quanto ao longo de um curso d'água é a área de preservação permanente, o que, que mudou, tem umas observações dizendo o que, que é APP em termos de várzea, a área de nascente, né? Isso aqui é uma nascente, quanto tem que proteger em termos de APP. Então, é uma cartilha super interessante e ela é bem amigável para o usuário, porque ela é voltada para produtores rurais também, para quem faz do setor produtivo que não é técnico, né? Não trabalha com biodiversidade. Bom, e além disso tem mais material, né, lá disponível para vocês sobre o novo Código Florestal, como eu já falei na aula anterior também. Essa diretriz aqui da FEPAM tem como objetivo padronização de laudos técnicos. Então a FEPAM é o órgão ambiental do nosso estado, né, e a ideia toda é o que tem que conter os laudos técnicos, né, que definem a APP, Área de Preservação Permanente. Então, vocês como biólogos podem trabalhar definindo a APP. A gente vai ver, vai estudar isso, né, depois o que é uma APP e tal. Mas vocês podem gerar laudos, né, assinar laudos definindo APPs de empreendimentos, por exemplo. Essa lei aqui é uma lei estadual, né, do ano 2000, e ela foi atualizada até a lei 13.914 de janeiro de 2012. Eu botei aqui do ano 2000, mas vocês poderiam acessar também de 2012 e está sendo discutida uma modificação agora, nesse momento, né, nesse ano, do Código Estadual do Meio Ambiente. Eu não tenho agora conhecimento para dizer para vocês como que está o andamento disso, por questão toda da pandemia aí no ano de 2020, eu não sei dizer para vocês como que está o andamento do novo Código Florestal, do novo Código do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Mas esse código aqui, criado lá no ano 2000, ele foi referência para códigos do Brasil inteiro e ele institui o Código Estadual do Meio Ambiente, né, e dá várias providências, como diz aqui, sobre a questão ambiental do Estado, inclusive sobre o licenciamento ambiental no Estado, né. E ele é mais restritivo, ou digamos menos permissivo, né, em termos de conversão de habitat do que é o Código Federal, né. E talvez por isso estejam mudando, né. E as mudanças são, teoricamente, para adequar o Código Estadual ao Código Federal. O que, para quem trabalha com o meio ambiente, quer preservar o meio ambiente, não é necessariamente uma coisa boa. Essa resolução aqui, de fevereiro de 2007, ela estabelece, através do Conselho Nacional do Meio Ambiente e através de várias outras resoluções, o que são vegetação primária e secundária nos estádios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica. Isso aqui é bem importante. Essa lei, pessoal, é uma lei que tem bastante em concurso para órgãos ambientais aqui do estado, porque é uma lei que define, aliás, que ela dá ferramentas, né, para o poder de fiscalização público, para basicamente as brigadas ambientais, né, e os órgãos de fiscalização, que tem poder de polícia, né, de chegar nos lugares e avaliar a vegetação, tanto florestal quanto campestre, e isso é muito importante porque entra aqui a vegetação campestre também, se aquela vegetação é uma vegetação primária, ou seja, se é uma vegetação que sofreu pouco ou nenhuma alteração, né, isso é raríssimo de acontecer, mas acontece, e se ela é secundária, se ela está num estágio inicial, médio ou avançado de regeneração. Por que isso é importante? Um exemplo muito rápido para vocês. Se eu tenho uma área de vegetação campestre, que eu identifico ela como um técnico, né, em estágio avançado de regeneração, essa área não é passível de conversão para outro uso, ou para uso humano que não seja o da própria pastagem nativa, né, do campo nativo com gado, né. Então, áreas em regeneração avançada de floresta, mesma coisa, não posso dar nenhum uso, não posso converter aquilo, salvo raras exceções, né. Isso aqui é fundamental, pessoal, como lei, porque ela dá ao poder público, né, o real poder, né, de polícia e para autuar, por exemplo, uma pessoa que na sua propriedade destruiu uma área de vegetação avançada, né, de estágio avançado de regeneração, ou uma área primária, que é raríssimo, mas também acontece. Mas mais do que isso, para dimensionar para nós aqui dentro do processo de licenciamento, com base nessa lei aqui, em qualquer lugar de Mata Atlântica do Brasil inteiro, a gente consegue dimensionar o impacto, né,
que vai ser, que vai decorrer de uma ação numa área do empreendimento, sabendo se essa vegetação é primária, secundária, e sendo secundária se está em estágio inicial, médio ou avançado. E depois tem lá nas leis para vocês, disponível também, eu não coloquei aqui para não me alongar muito na questão da Mata Atlântica, mas tem as leis da Mata Atlântica estaduais também. E as leis estaduais, elas têm listas de espécies. Então essa lei aqui, ela dispõe sobre a questão toda do que pode ser feito ou não em termos de conversão de habitat da Mata Atlântica. E a lei estadual, ela dispõe sobre como categorizar uma área como primária ou como secundária em estágio inicial, médio ou avançado. Tem literalmente listas de espécies nas leis que são indicadoras de cada estágio sucessional. E daí eu, como técnico biólogo, vou numa área, quando eu vou fazer um laudo de cobertura vegetal, a gente vai falar bastante sobre laudo de cobertura vegetal aí no decorrer da disciplina, que é uma das coisas que biólogos mais fazem, né, que é laudo de cobertura vegetal e inventários de fauna, né. E no laudo de cobertura vegetal, eu, com base nas plantas que eu mostrei na área, que eu indiquei que existem na área, eu vou dizer se aquele fragmento de Mata Atlântica está em estágio de regeneração inicial, médio ou avançado. Isso vai ser super importante para o licenciamento ambiental. Bom, agora a gente está encaminhando o final já dessa aula sobre legislação e tem 2 decretos e uma portaria que são fundamentais para que vocês já conhecem isso, que vocês viram com o BICA, isso em Biologia da Conservação, provavelmente. Mas a ideia toda é que esse decreto de 2014 do Estado, ele declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção no estado do Rio Grande do Sul. Então, é um complemento a uma lei do ano 2000, né, que tem o Código Estadual do Meio Ambiente, e também a lista antiga, isso aqui é a famosa lista vermelha, né, da fauna do estado. E vejam que eu não vou ler todos esses considerando aqui, porque é um embasamento jurídico teórico, tá? Ficam declarados, no artigo 1º, ficam declaradas como espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção ou regionalmente extintas no estado do Rio Grande do Sul, as constantes do anexo 1 desse decreto. Então, o que é o anexo 1 do decreto? O anexo 1 é uma coisa que para o biólogo é mais familiar, é uma lista de espécies. Então eu tenho nome científico, nome comum, de classe, ordem, família e tal, categoria de ameaça, que vocês viram isso aqui com o BICA, eu acredito, como vulnerável, ameaçada, etc. E aqui os critérios da IUCN, que são os critérios que o Brasil inteiro tem seguido para dizer que uma espécie é ameaçada ou não. Depois eu tenho outro decreto, pessoal, que é do mesmo ano, que saiu tudo junto, que é o decreto da flora nativa ameaçada. Então é a mesma coisa, ele decreta que ficam declaradas como espécies da flora nativa ameaçadas de extinção no estado do Rio Grande do Sul, as constantes do anexo 1. A gente vai lá no anexo 1, que é uma listona de espécies, né? Só que daí para a planta eu tenho família, nome científico, autor da espécie, né? E categoria. E o critério da IUCN também. Não optaram por não ter nome popular, tá? Na lista de plantas, porque, enfim, por vários motivos, não importa agora. Pessoal, por que isso aqui é importante? Na verdade, isso aqui é fundamental para o processo de licenciamento ambiental. A gente vai ver que no nosso laudo de cobertura vegetal, que uma das coisas mais importantes é que qualquer termo de referência, ou seja, qualquer documento que norteia os documentos técnicos que o biólogo produz, vai pedir isso, vai pedir para a gente listar espécies ameaçadas. E a gente geralmente foca em listas estaduais para isso. Claro, eu esqueci de falar, mas tem a portaria de dezembro de 2014, que saiu em consonância com todos os decretos estaduais, né, sobre espécies ameaçadas, né, que fala sobre as espécies da fauna ameaçada e flora ameaçada em termos federais, né. Então, mesma coisa, tem um anexo com várias espécies lá, vocês vão olhar isso lá no material de vocês. Mas assim, essas 3 leis, pessoal, esses 2 decretos e essa portaria do MMA, eles são o que muitas vezes barram empreendimentos de serem realizados. Por quê? Porque mesmo que o empreendimento cause, ou esteja previsto que ele vai causar um impacto muito grande ambiental, em diferentes esferas, né? E também além de impacto social, várias coisas, muitas vezes isso passa e a empresa acaba não sendo onerada com o pagamento de multas, etc., né, por vários motivos. Agora,
dependendo do número de espécies ameaçadas ou do grau de ameaça, etc., das espécies ameaçadas que são encontradas nos laudos, é, isso pode sim, e a gente sabe que barra empreendimentos. Eu tenho relatos pessoais, inclusive, que eu trabalhei em empreendimentos que isso aconteceu, e tem casos super famosos, como alguns barramentos hidrelétricos que iam ser feitos aqui no Rio Grande do Sul, que uma espécie rara de bromélia barrou todo o procedimento e tal. E daí isso é importante vocês lembrarem, que vocês devem ter falado isso, discutido com o Bica isso em conservação também. Eu vou chamar várias vezes a atenção para coisas que vocês falaram com o Bica em conservação, porque se aplica muito para licenciamento, que são as espécies bandeira, que em inglês é flagship species, né? Então, tem espécies ameaçadas que, mesmo não sendo espécies bandeira para conservação, porque são pouco conhecidas, por exemplo, elas acabam se tornando equivalente a espécies bandeira no processo de licenciamento, porque elas chamam a atenção muitas vezes para um ecossistema super diverso, importante, com alto valor ambiental, né? Super bem preservado, etc., que estava sendo ignorado antes, mas que o fato dela ser ameaçada, dela estar num decreto, como a gente está vendo aqui, isso acaba chamando a atenção do poder público e daí são pedidos laudos mais detalhados e aí o empreendimento acaba não saindo. Eu trabalhei no empreendimento que nós encontramos numa área que ia ser de uma mineradora, uma população enorme de uma espécie de árvore ameaçada, que a gente não tinha nem visto, na verdade, né, porque eram em pequenas ilhas de vegetação no meio do campo, e daí o botânico que estava trabalhando com a parte arbórea, ele não percebeu as populações de árvore, confundiu com outra e tal. E daí quando a gente viu que era uma espécie ameaçada, a gente olhou com mais atenção e achamos uma população enorme, quase uma centena de árvores, assim, arvoretas, né? E daí isso entrou no laudo, e isso inviabilizou o empreendimento, porque o custo, a gente vai ver isso, tá, pessoal? Tudo que eu estou falando em detalhe quando a gente falar dos laudos técnicos, como é que eles são produzidos e tal. Mas o custo para transplante dos indivíduos da população ameaçada, porque é isso que tem que ser proposto no laudo técnico, que a gente encontra esse tipo de espécies, né? Era uma coisa enorme, astronômica, assim, que não era desproporcional em relação ao ganho que o empreendedor ia ter com a mineração na área, então não foi inviabilizado o empreendimento, né, por esse motivo e por outros também. Então, espécies ameaçadas se eu tiver uma coisa para dizer assim, que é o mais importante no processo do licenciamento em termos de laudo técnico que o biólogo faz, eu diria que a detecção de espécies ameaçadas é o mais importante. E por último, tem lá o link para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que eu não vou entrar em detalhes, que vocês viram também em Biologia da Conservação, mas é uma lei, né, lá do ano 2000, que estabeleceu o conjunto de unidades de conservação nas esferas federal, estadual e municipal. Então, tem 12 categorias de unidade de conservação e, dependendo do objetivo da unidade de conservação, a categoria é mais permissiva em termos de uso ou menos permissiva, né? Eu não vou entrar em detalhes agora. Está disponível para vocês aliás, está disponível aqui, nesse link aqui mesmo, né? Vocês têm acesso a esse documento do MMA, que é o SNUC propriamente dito, mas não só a lei que estabelece o SNUC, mas as 3 leis, ou a lei e os 2 decretos, né? E tem também o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, que é de 2006. Pessoal, esse documento aqui é importantíssimo também do ponto de vista de licenciamento. Por quê? Porque ele tem alguns regramentos que podem potencialmente influenciar o empreendimento que a gente trabalha. Como assim? Bom, eu tenho uma propriedade rural que eu quero fazer lá uma conversão de habitat lá e tal. Eu quero plantar soja, enfim, e eu quero também fazer uma usina para produção de carvão, né? Bom, eu posso fazer isso? Teoricamente eu posso, né? Eu estou fazendo uma atividade econômica normal, beleza, eu vou fazer. Agora, a minha propriedade está na zona de amortecimento de uma unidade de conservação. O que é a zona de amortecimento de uma unidade de conservação? Bom, está lá no SNUC, né? Várias unidades de conservação têm um buffer, né? Uma área em volta do polígono da unidade de conservação, que é chamada de zona de amortecimento. Propriedades que estão naquela zona lá, tem várias restrições do que elas podem fazer para reduzir o impacto na minha unidade de conservação. Então, provavelmente uma carvoaria o cara não vai conseguir fazer lá, dependendo da categoria de unidade de conservação. Isso quem pode indicar para o proprietário, para o empreendedor, é o próprio biólogo que está trabalhando no laudo, né?
mas muitas vezes é a empresa, né? Está um pouco acima do indivíduo que vai falar isso para o cara. Além disso, eu posso ter, por exemplo, um plantio de pinos, né? Que é uma árvore altamente invasora e tal, no entorno de uma unidade de conservação. O que acontece? O pinus invade a unidade de conservação. É dever do proprietário da área que tem o plantio de pinos, daquele empreendedor ali, auxiliar a gestão da unidade de conservação na contenção da invasão biológica proveniente da propriedade dele. Isso são exemplos assim super triviais, né? Mas que afetam muito a ideia de produção de laudos técnicos para licenciamento. Então é fundamental que o técnico, o biólogo, enfim, que ele conheça o mosaico de unidades de conservação do lugar que ele está trabalhando, porque tem uma probabilidade alta, dependendo da zona, da propriedade rural ou da área do empreendimento, estar perto de uma unidade de conservação. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula com um panorama geral do que vocês têm disponível no Moodle do curso de vocês em termos de legislação ambiental. E nós vamos dar uma atenção especial aí para o novo Código Florestal, para a Lei da Proteção da Vegetação Nativa, na nossa próxima aula, quando a gente discutiu o documentário da Lei da Água, que tem um detalhamento bem legal sobre as mudanças de proteção ambiental que ocorreram no Brasil ali com a promulgação dessa lei em 2012, que ainda está até hoje em discussão com ações diretas de inconstitucionalidade, porque tem vários problemas aí em termos de proteção ambiental que essa lei alterou. Certo, pessoal? Então, um abraço para todos e para todas.